Há transformações que não fazem barulho, não chegam em meio a trovões, nem anunciam sua chegada com palavras grandiosas. Elas se revelam em pequenos gestos, em silêncios, em olhares que voltam a ver a vida com outra luz. Foi assim com Daniel. Quando voltou ao centro espírita depois de semanas afastado, não trazia mais o coração pesado nem o olhar de quem ainda carregava o passado nos ombros. Trazia leveza. Havia algo novo nele, e no fundo todos perceberam. O mesmo corredor, as mesmas cadeiras, os mesmos quadros na parede. Tudo igual e ainda assim diferente. Porque ele havia mudado. Já não era o homem que um dia buscou perdão como se fosse um prêmio a ser conquistado. Agora sua busca era outra: servir. Não por necessidade nem por culpa, mas por gratidão. Um sentimento silencioso, mas firme, como quem finalmente entende que amar é se oferecer ao mundo em forma de cuidado. Ao entrar, foi recebido com sorrisos que pareciam abraços. Muitos notaram o brilho no olhar dele, a serenidade na voz, o modo como suas palavras vinham limpas, sem pressa. Dona Neide, a senhora que sempre o observava com ternura, apenas assentiu com a cabeça e sorriu, como quem reconhece o florescer de uma alma que ela já sabia que brotaria um dia. Naquela noite, o tema do estudo era simples e profundo: as pequenas renúncias do cotidiano como caminho de crescimento moral. Daniel ouviu em silêncio, mas a frase caiu em seu coração como uma semente em terra fértil. Não era mais uma lição teórica. Ele a sentia. Entendeu que cada renúncia de um orgulho, de uma resposta impensada, de um ressentimento antigo, é um passo em direção à própria libertação. E talvez seja isso o que mais tocou quem estava assistindo: perceber que o crescimento espiritual não exige milagres visíveis, mas constância e sinceridade. É sobre mudar o modo como reagimos às dores. Aliás, se você está me ouvindo agora e sente que precisa dessa força para recomeçar, aproveita esse momento. Respira fundo. E se essas palavras fazem sentido para você, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Vida Livre. Assim a gente continua juntos nessa caminhada de autoconhecimento e luz. Cada novo vídeo é feito para tocar corações como o seu. Ao final daquela reunião, Daniel foi chamado por Rubens, um dos coordenadores do centro. Homem calmo, de voz branda, que parecia ter o dom de falar com o coração dos outros. Daniel, a gente tem sentido a sua presença com muita força ultimamente, disse ele, sorrindo. Você já pensou em participar das reuniões de preparação da equipe de atendimento fraterno? Daniel franziu a testa sem saber direito o que responder. Atendimento fraterno? Perguntou. Sim. São momentos em que a gente escuta quem chega em sofrimento. Às vezes, a pessoa só precisa desabafar. Outras precisa de um direcionamento, um acolhimento mais profundo. Não é aconselhamento psicológico nem mediúnico. É escuta com o coração, explicou Rubens. Daniel respirou fundo. Eu não sei se estou preparado para isso. Rubens sorriu, com aquele olhar que mistura confiança e ternura. Ninguém está. Mas o coração aprende enquanto caminha. E o seu já começou a caminhar. Essas palavras ficaram ecoando dentro dele. Nos dias seguintes, Daniel mergulhou de corpo e alma no aprendizado. Leu textos sobre empatia, ouviu palestras, participou das reuniões preparatórias, aprendeu a escutar sem interromper. E aos poucos, o que antes era busca se tornou entrega. Deixou de ser o homem que procurava respostas para se tornar aquele que oferecia espaço para que os outros as encontrassem. Descobriu que ouvir é, muitas vezes, um dos atos mais profundos de amor. A primeira vez que atendeu alguém sozinho foi numa manhã chuvosa. O som da chuva parecia marcar o compasso do coração. Uma mulher entrou apressada com os olhos vermelhos e a expressão cansada. Chamava-se Marta. Sentou-se à sua frente, respirou fundo, e após alguns segundos de silêncio desabafou. Eu perdi meu filho. Ele tinha 17 anos. Um acidente de moto. Daniel permaneceu quieto. Apenas a olhou com presença. Nenhuma palavra pronta, nenhuma frase de consolo decorada. Permitiu que ela chorasse, que o silêncio entre uma frase e outra falasse por si. Quando ela parou de falar, ele apenas disse: Eu também perdi alguém que amava. E sei que não há palavra que cure. Mas existe presença. E se você quiser, eu estou aqui. Naquele instante, algo mudou no ar. Marta chorou de novo, mas agora de um modo diferente, como se o pranto limpasse e não ferisse. Ela não estava mais sozinha. A partir desse dia, Daniel passou a ser procurado com mais frequência. Não como um guia nem como um mestre, mas como alguém que sabia escutar sem julgar. As pessoas o procuravam porque se sentiam humanas diante dele. E talvez seja essa a essência do verdadeiro amparo espiritual. Fazer o outro lembrar que ele ainda é digno de ser ouvido e amado. Muitos relatavam histórias de perda, abandono, revolta, fé abalada.
E em cada uma delas Daniel se reconhecia um pouco, porque a dor dos outros fazia eco com a sua própria, e é justamente nesse espelho que nasce a compaixão. Certa manhã, ele encontrou sobre a mesa do centro um envelope sem nome. Dentro, uma folha com uma frase escrita à mão: "A dor é o cinzel da alma. Você permitiu que ela te esculpisse." Ficou ali parado por minutos, apenas sentindo a força daquelas palavras. Não sabia quem havia deixado, mas talvez isso nem importasse. O que importava era o reconhecimento silencioso de uma jornada interior que seguia se moldando, sem pressa, sem vaidade, apenas com verdade. Às vezes, o universo nos responde em gestos sutis, e é preciso silêncio para escutá-lo. Aliás, os dias seguintes pareciam diferentes. Daniel começou a sentir uma sintonia mais fina com tudo ao seu redor. Era como se cada pequeno acontecimento, uma conversa, uma lembrança, até um atraso no trânsito, tivesse um significado escondido, um propósito silencioso. Já não se revoltava com o imprevisto, observava, respirava e agradecia. A transformação que antes era apenas interna agora começava a refletir no ambiente. As pessoas que conviviam com ele percebiam o equilíbrio, a calma, o modo como suas palavras traziam conforto sem prometer milagres. No fundo, o que tocava não era o que ele dizia, mas o que ele emanava. Certa noite, após o término de uma reunião, Daniel ficou sozinho na sala de passes. As luzes estavam mais baixas, e o silêncio parecia um convite à introspecção. Sentou-se, fechou os olhos e deixou o pensamento fluir. Foi então que sentiu uma presença suave, uma vibração de ternura, como se alguém o envolvesse num abraço invisível. Naquele instante, uma imagem se formou na mente, um campo aberto iluminado por uma luz dourada. E caminhando em sua direção, a figura delicada de uma mulher sorridente. O coração de Daniel acelerou. Ele reconheceu aquele sorriso. Era Ana, sua esposa desencarnada há 5 anos. Ela não disse nada, apenas o olhou com doçura, como quem agradece por algo que as palavras não podem explicar. Daniel, emocionado, murmurou: "Eu pensei que nunca mais fosse sentir sua presença." E então, como se o pensamento tivesse som, a resposta veio suave dentro do peito: "Eu nunca deixei de estar aqui. Só esperava que você se fortalecesse para poder sentir." Lágrimas escorreram, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Ele compreendeu naquele momento que o amor verdadeiro não é interrompido pela morte, ele apenas muda de forma. A partir desse encontro, Daniel passou a viver com uma serenidade ainda mais profunda. E isso se refletia em cada gesto, em cada atendimento, em cada palavra dita com compaixão. A dor que um dia o feriu, agora servia de ponte para alcançar corações que ainda não encontraram o caminho da esperança. Com o tempo, ele foi convidado a compartilhar sua história em um seminário sobre superação e fé após a perda. A princípio hesitou. Não queria parecer exemplo de nada. Mas após refletir, percebeu que talvez o testemunho dele pudesse ajudar quem ainda vivia o luto no escuro. No dia do seminário, o auditório estava cheio. Daniel subiu ao palco com o coração acelerado, mas confiante. Começou contando não sobre a dor, mas sobre o reencontro. Falou de Ana com gratidão, falou da vida com respeito e falou da morte com serenidade. "Aprendi que o sofrimento é o início, não o fim", disse ele. E que quando o coração aceita o aprendizado, a dor se transforma em sabedoria. A plateia estava em silêncio absoluto. Muitos choravam. Outros sorriam com o olhar marejado. E Daniel entendeu que a dor compartilhada se torna mais leve. Depois da palestra, uma jovem o procurou. Tinha o semblante abatido, mas os olhos atentos. "Senhor Daniel, eu perdi minha mãe faz 2 meses. Desde então não consigo dormir direito. Eu fico com raiva de tudo, até de Deus." Ele escutou com atenção e respondeu com a calma de quem conhece o caminho da dor. "A raiva é o grito da saudade quando ainda não encontramos a fé. Não se culpe por sentir. Apenas não deixe que ela te impeça de amar." A moça ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu pela primeira vez. "Obrigada. Eu acho que precisava ouvir isso." Daniel sorriu também. Sabia que não havia feito muito, apenas ofereceu escuta e presença. Mas às vezes, é tudo que alguém precisa. Nos dias que seguiram, ele percebeu que o trabalho espiritual era também um espelho. Quanto mais ajudava, mais se conhecia. Cada história o convidava a mergulhar em suas próprias emoções, a revisitar lembranças antigas e, de alguma forma, curar partes de si mesmo que ainda pediam acolhimento. Uma noite depois de uma reunião particularmente intensa, Daniel caminhava até o estacionamento quando foi surpreendido por um rapaz que o esperava na saída. Era um jovem de pouco mais de 20 anos, com olhar inquieto. "O senhor é o Daniel, não é?" perguntou. "Eu vi sua palestra outro dia. Eu queria conversar com o senhor."
Eles se sentaram num banco próximo. O rapaz contou sobre o envolvimento com drogas, o afastamento da família, a culpa por atitudes do passado. Daniel ouviu atentamente sem interromper. Eu sinto como se não tivesse mais jeito pra mim, disse o rapaz com a voz embargada. Tem sim, respondeu Daniel com firmeza e doçura. A vida nunca desiste da gente. Às vezes é a gente que se afasta dela, mas ela espera. Espera o momento em que decidimos voltar. O rapaz baixou a cabeça e começou a chorar. E Daniel mais uma vez apenas permaneceu presente. À medida que o jovem se acalmava, Daniel sentiu uma vibração serena no ambiente, como se mãos invisíveis envolvessem ambos em prece. Aquele instante simples em meio à noite era um dos mais belos testemunhos do que significa servir. E você já viveu um momento em que uma simples conversa transformou seu dia? Conta aqui nos comentários, talvez sua história ajude alguém que esteja precisando lembrar do poder da empatia. Ah, e aproveita para verificar se você já está inscrito no canal. Muita gente acompanha nossos vídeos, mas esquece de apertar o botão inscrever-se. Assim, você continua recebendo nossas mensagens de luz e reflexão sempre que um novo vídeo for ao ar. O tempo seguia seu curso, e com ele, as lições continuavam a se desdobrar de maneiras inesperadas. Daniel já se sentia mais estável, mais em paz, mas sabia no fundo do coração que o caminho espiritual não é uma linha reta. Sempre há algo a ser lapidado, sempre há um ponto de luz esperando para surgir das sombras. Numa tarde de sábado, ele chegou ao centro espírita um pouco mais cedo para organizar a sala antes da reunião. Estava colocando as cadeiras em círculo quando ouviu uma voz atrás de si. Daniel? Ele se virou, e o tempo pareceu parar. Era Rogério, o mesmo homem que anos atrás havia sido o motorista envolvido no acidente que tirou a vida de Ana. O coração de Daniel disparou. Por um instante não conseguiu falar. As lembranças voltaram como uma enxurrada. O telefonema, o desespero, o velório, as noites sem sono. Rogério estava ali, diante dele, cabisbaixo, visivelmente envergonhado. Começou o visitante com a voz embargada. Soube que você participa aqui, e que ajuda as pessoas. Eu não sabia se devia vir, mas eu precisava pedir perdão. O silêncio que se seguiu foi denso. Daniel sentia as mãos suando, o peito apertado. Ele achou que esse encontro nunca aconteceria. Parte dele havia desejado isso, outra parte temia. Por um momento pensou em se afastar, mas algo mais forte o manteve ali. Respirou fundo e com a voz calma perguntou: "O que te trouxe até aqui hoje, Rogério?" O homem chorava. "Eu nunca consegui me perdoar. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu. Eu estava cansado, distraído, e a culpa me acompanha todos os dias." Daniel ouviu, sentindo o peso das palavras. E dentro dele, uma batalha silenciosa se travava entre a lembrança da dor e o entendimento espiritual que havia construído. Fechou os olhos por um instante e lembrou das palavras de Rubens, o coordenador do centro. Perdoar não é esquecer o que houve. É libertar-se do que ficou. Quando voltou a olhar para Rogério, seus olhos já não estavam tomados pela mágoa. Havia compaixão. "Rogério, eu também precisei me perdoar. Por muito tempo carreguei raiva, tristeza, revolta. Até entender que Ana não foi tirada de mim. Ela apenas voltou mais cedo para casa." Rogério soluçava. Daniel se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: "O perdão que você busca não está em mim. Está dentro de você. Mas eu aceito o seu pedido. E te digo mais, está tudo bem." Aquelas palavras pareciam simples, mas tinham o peso de anos de aprendizado e de amor sublimado. Rogério chorava sem conseguir responder. Daniel o abraçou, e naquele gesto, algo se dissolveu. Era como se ambos fossem libertos da mesma prisão invisível. Depois que Rogério foi embora, Daniel ficou sozinho na sala em silêncio. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas de libertação. Naquela noite, ele escreveu no caderno: "O perdão não muda o passado, mas muda a alma que o carrega. E quando o perdão é verdadeiro, ele se torna prece." Nos dias seguintes, o clima no centro parecia mais leve. Até os frequentadores notaram uma energia diferente em Daniel. Ele falava com mais ternura, e havia algo novo em seu olhar, uma mistura de serenidade e alegria silenciosa. Certa tarde, durante uma reunião de estudos, o grupo refletia sobre a frase: "Ninguém encontra a paz sem antes aprender a oferecer paz." Daniel permaneceu em silêncio durante boa parte da conversa. No final, apenas comentou: "Às vezes a vida nos coloca diante de quem nos feriu não para reabrir feridas, mas para mostrar que elas já cicatrizaram." O grupo ficou em silêncio. Havia uma força serena naquela afirmação. E todos compreenderam, mesmo sem ele dizer nomes, que aquilo vinha de uma experiência vivida.
A notícia do reencontro se espalhou entre os mais próximos, e alguns ficaram surpresos com a serenidade de Daniel. Um dos frequentadores, curioso, perguntou: "Você não sentiu raiva nem vontade de afastá-lo?" Daniel respondeu com calma: "Senti o medo de sentir raiva, mas depois percebi que o perdão não é emoção, é decisão. E quando vem acompanhado de compreensão, ele cura o que a raiva destrói." Nos dias seguintes, Rogério começou a frequentar discretamente o centro. Sentava-se ao fundo, participava das palestras, ouvia mais do que falava. Daniel o cumprimentava sempre com um sorriso sincero. E pouco a pouco, o homem antes atormentado começou a reencontrar um sentido para viver. Era como se aquele reencontro tivesse sido planejado por algo maior, uma peça invisível no tabuleiro da vida que os aproximou no momento certo. Quando ambos estavam prontos para aprender a amar de novo, sem culpa e sem medo. E você? Já viveu algo que te mostrou que o perdão, por mais difícil que pareça, é o único caminho que liberta de verdade? Escreve aqui nos comentários o que o perdão já te ensinou. Sua história pode inspirar alguém a dar esse passo também. E se você está gostando dessa história, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir uma mensagem de renovação. Assim, ajudamos mais pessoas a encontrarem um pouco de luz no próprio caminho. Com o passar dos meses, Daniel sentia que algo dentro dele estava mudando de novo, mas dessa vez, não era dor nem dúvida. Era como se uma nova percepção começasse a nascer, silenciosa, porém luminosa. Os atendimentos fraternos, as reuniões, os estudos, tudo o que antes era esforço passou a ser natural. Ele já não se via apenas como alguém que ajuda, mas como um canal. Começava a entender que em muitas situações não era ele quem falava, mas algo maior, mais sábio, que se manifestava através de sua serenidade. Certa noite, durante uma reunião mediúnica, ele foi convidado a participar pela primeira vez como assistente. Ficou apreensivo. A ideia de lidar com manifestações espirituais diretas o deixava inquieto, mas havia também uma sensação de chamado. A reunião começou em prece. O ambiente estava em penumbra suave, com vibrações de paz e recolhimento. À medida que os trabalhos se iniciaram, Daniel sentiu um arrepio percorrer-lhe os braços. Uma emoção forte o envolveu, uma mistura de amor e nostalgia. De repente, uma das médiuns, Dona Neide, começou a falar com voz suave, mas diferente da habitual. "Daniel, meu querido, que bom te ver assim." Ele levantou os olhos, surpreso. Reconheceria aquela energia em qualquer lugar. Era clara. As lágrimas vieram instantaneamente. O coração disparou. O grupo manteve o silêncio respeitoso e a entidade continuou com ternura e firmeza. "Você aprendeu a servir e é assim que o amor sobrevive. Eu nunca me afastei. Apenas mudei de plano. E agora seguimos juntos, cada um cumprindo a parte que lhe cabe." Daniel chorava em silêncio, com as mãos trêmulas. Clara prosseguiu: "A dor te lapidou, mas foi o perdão que te libertou. Continue ajudando. Cada alma que você acolher será uma flor deixada no jardim do nosso reencontro." Depois de alguns instantes, a comunicação cessou. Dona Neide abriu os olhos, com ternura fez uma prece final. O grupo inteiro estava comovido. Daniel permaneceu imóvel, tentando compreender o que acabará de acontecer. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sentou-se em sua mesa, acendeu uma vela e ficou olhando a chama dançar, lembrando das palavras que ouvirá. "Cada alma acolhida será uma flor", repetia mentalmente. No dia seguinte, escreveu no caderno: "O amor verdadeiro não morre. Ele apenas muda de endereço. E quando evoluir passa a servir através das mãos, dos gestos e da escuta." Desde então passou a dedicar-se ainda mais aos trabalhos do centro. Criou um grupo de apoio para pessoas enlutadas, inspirado na própria trajetória. Reunia pequenos grupos uma vez por semana em rodas de conversa, onde cada um podia falar, chorar, refletir. E o mais bonito era que ninguém saía dali igual. Havia algo curativo naquele espaço. Talvez porque Daniel não falava como quem ensina, mas como quem compreende. Certa vez, uma senhora de idade disse a ele com os olhos marejados: "Meu filho, eu achei que a vida tinha acabado quando perdi meu companheiro. Mas você me fez entender que a morte não é o fim, é uma mudança de sala." Daniel sorriu tocado, e respondeu: "E às vezes a gente ainda consegue ouvir as vozes da sala ao lado." O grupo riu. E naquele instante, a dor da perda parecia ter se tornado apenas um lembrete de que o amor não se apaga, só se transforma. Naquele mesmo mês, o centro organizou uma campanha de arrecadação de alimentos. Daniel foi um dos responsáveis. Em uma das entregas, visitaram uma comunidade carente. Lá, ele encontrou um menino de uns 8 anos, sentado na calçada, desenhando corações no chão com um pedaço de carvão. "Bonitos os seus desenhos", disse Daniel. O garoto olhou para ele e respondeu com naturalidade:
É que o coração é a única coisa que a gente pode dar e ainda continuar tendo. A frase o tocou profundamente. Era simples, mas continha uma sabedoria espiritual genuína. Ele sorriu e fez um carinho na cabeça do menino. De volta para casa, escreveu mais uma vez no caderno. Deus fala através da pureza do simples. Às vezes, a mensagem mais profunda vem da boca de quem ainda não aprendeu a esconder o amor. A essa altura, Daniel já era visto no centro como um exemplo de serenidade. Mas ele não se sentia exemplo de nada. Dizia apenas que era um aprendiz entre aprendizes. E era verdade. Cada história que ouvia, cada dor compartilhada, era um espelho que o fazia olhar para dentro e se lembrar de que todos estamos no mesmo caminho, apenas em pontos diferentes da estrada. E você? Já viveu algum momento em que sentiu claramente que alguém do plano espiritual te amparava, te guiava ou te dava forças quando tudo parecia perdido? Conta aqui nos comentários, sua vivência pode fortalecer quem ainda está em busca de consolo e fé. E se essa história está te tocando de alguma forma, verifica se você já está inscrito no canal. Muita gente que acompanha os vídeos ainda não se inscreveu, e isso faz diferença para que mais pessoas recebam essas mensagens de esperança. Os anos passaram, e o centro espírita que antes parecia apenas um abrigo de almas aflitas tornou-se, para Daniel, uma verdadeira extensão de si mesmo. As paredes que antes o acolheram agora guardavam suas palavras, suas preces e até seus silêncios. Era ali que ele respirava mais fundo, onde sentia que a vida tinha sentido. Ele já não via o tempo em dias ou semanas, mas em encontros. Cada pessoa que chegava trazia um fragmento de algo maior, e ele aprendeu a ver beleza até nas histórias interrompidas. O sofrimento, agora, era para ele uma linguagem que o amor usava para nos despertar. Certa manhã, Rubens, o coordenador do centro, o chamou para conversar. O salão estava vazio, iluminado apenas pela luz suave que entrava pelas janelas. O Daniel, você se lembra de quando chegou aqui? Perguntou, sorrindo. Como esquecer? Respondeu ele com um riso manso. Eu achava que vinha buscar respostas. Hoje sei que vim aprender a perguntar direito. Rubens assentiu. Temos falado sobre ampliar as atividades do centro, começar um grupo de estudos voltado à formação de novos voluntários. E eu não vejo pessoa mais preparada para liderar isso do que você. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras. Sentiu o coração bater mais forte. Eu, não sei se estou à altura. Rubens pousou a mão em seu ombro. Você está. E não é por saber mais, é por sentir mais. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como um reconhecimento silencioso de tudo o que havia vivido. Aceitou o convite. E nas semanas seguintes começou a preparar o novo grupo. Nos primeiros encontros, falava com simplicidade, com o mesmo tom sereno que sempre usava nos atendimentos. Mas, aos poucos, percebeu que algo diferente acontecia ali. As pessoas não vinham apenas aprender sobre espiritismo. Elas vinham aprender sobre si mesmas. Certa noite, ao final de uma dessas reuniões, uma moça do grupo se aproximou. Tinha lágrimas nos olhos. Eu queria agradecer, Daniel. Fazia tempo que eu não sentia fé. Eu vinha só por curiosidade, mas suas palavras me fizeram lembrar que a vida ainda tem beleza, mesmo com a dor. Ele sorriu. A fé é como uma semente. Às vezes, ela fica adormecida, mas nunca morre. Só precisa de um pouco de luz e cuidado. Ela sentiu-o emocionada. Naquele instante, ele percebeu que estava repetindo o mesmo gesto que Dona Neide e Rubens haviam feito com ele anos atrás. O ciclo seguia não por acaso, mas por continuidade natural do amor em movimento. Naquela noite, ao chegar em casa, acendeu a mesma vela que sempre usava para escrever. O caderno, agora já cheio, estava quase no fim. Escreveu, então, as últimas linhas com uma sensação profunda de gratidão. Hoje entendo que o perdão não é o fim da dor, mas o começo da cura. Servir é a forma mais pura de amar. E o amor, quando amadurece, se torna luz que não precisa de nome, porque simplesmente é. Fechou o caderno com cuidado, como quem encerra um ciclo. Ficou um tempo em silêncio, olhando a chama tremular. Sentiu uma presença suave ao seu lado, familiar, serena, amorosa. Era Clara. Não com corpo ou voz, mas em vibração. Um perfume leve preencheu o ar, e ele soube que ela estava ali. Naquele instante, percebeu que o amor não precisava mais de reencontros, porque nunca tinha havido separação. Sussurrou baixinho. Obrigado por me ensinar a continuar. Uma brisa leve passou pela janela, fazendo a vela balançar. E ele entendeu. A vida não termina na morte, ela apenas muda de forma e continua sempre. Dias depois, Daniel organizou um evento no centro, aberto ao público, com o tema O Amor que Permanece. Falou por quase 1 hora, sem ler nada, apenas deixando o coração conduzir.
Ao final, olhou para as pessoas e disse: quando a dor parecer insuportável, lembrem-se, ela é o empurrão que o céu nos dá para olharmos para dentro. A dor lápida, o tempo ensina, mas é o amor que nos refaz. O público ficou em silêncio. E depois de alguns segundos começou a aplaudir, não pelo discurso, mas pela emoção que se espalhava no ar. Dona Neide, emocionada, sussurrou para Rubens. Ele encontrou o propósito dele. E Rubens respondeu. Ou talvez o propósito o tenha encontrado. Naquela noite, Daniel voltou para casa sentindo o coração em paz. Pela primeira vez, não havia saudade, nem peso, nem necessidade de entender. Só uma certeza doce. Tudo estava no lugar. Antes de dormir, olhou para o céu e disse em pensamento: obrigado, Senhor, por ter transformado a dor em caminho e o amor em destino. E dormiu tranquilo, com um leve sorriso no rosto, como quem sabe que não há fim para quem aprendeu a amar de verdade. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários o que mais te inspirou na trajetória de Daniel. Compartilhe com alguém que esteja precisando de esperança. Talvez seja a forma de Deus usar suas mãos para levar consolo. E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se e ative as notificações. Aqui cada história é um lembrete de que o amor não morre, ele apenas muda de forma e continua iluminando caminhos.